Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou explicar um pouquinho o que são as portas de computador, ou como se chama portas de rede, que é o que todo mundo fala. Conectar na porta tal, abrir a porta no roteador. Eu vou tirar um pouquinho da mágica que existe nesse termo, que as pessoas encaram muito como uma coisa mágica, ou encaram como uma coisa física, como se fosse uma porta mesmo no computador, e explicar o que elas são. Esse vídeo ele é focado para pessoas que não são da área de TI ou que estão começando agora. Eu vi que existem muitos vídeos que são explicam o mesmo assunto, mas eles falam de uma maneira muito técnica, uma maneira um pouco mais chata de se ver. Então esse vídeo, basicamente eu vou contar uma historinha só para explicar o que são essas portas para qualquer pessoa entender. Você não precisa ser da área de TI. Bom, vamos começar com o primeiro passo. Imagina que você está lá no seu computador e você viu a foto de um gatinho bonitinho lá que você quer baixar. Nesse caso, você vai fazer o download dessa foto. Então, você tem a conexão na sua internet. Uma coisa importante aqui é saber que todas as fotos, todos os vídeos, todos os sites estão em servidores. Servidor nada mais é que um computador normal. Muitas vezes é um computador um pouco mais potente que o computador que a gente tem em casa, mas eles são computadores como qualquer outro. Então esse servidor, ele tá lá, essa foto está dentro de um servidor lá no computador e você está conectado na internet usando o seu modem, usando o seu provedor, etc. O que você precisa fazer para fazer o download dessa foto é, no primeiro passo, pedir para o servidor te mandar a foto, certo? E nesse caso você vai fazer uma requisição para o servidor pedindo: ei, servidor, me manda a foto lá do gato brincando com um novelo de um novelo. Nesse caso, o servidor vai te mandar essa foto e você vai receber. Como que o servidor consegue enviar essa foto para você? Ele primeiro precisa fazer uma coisa muito importante, que é quebrar essa foto em diversos pacotes. Porque a transmissão na internet, você não tem como transmitir um conteúdo infinito. A transmissão na internet é sempre feita em pacotes, como se fossem pequenos pacotinhos que têm um limite, um tamanho máximo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente quebrar todas essas fotos no número de pacotes que forem necessários e daí ele vai enviar essa foto pela internet. O problema é o seguinte: na hora que ele quebra esses pacotinhos e envia essa foto pela internet, como que cada um desses pacotinhos sabe em que destino que tem que chegar ou como que chega até aquele destino? Para isso que existe o endereço de IP, que a gente tanto ouve falar. Então, no caso 200.158.45.6, esse é um endereço de IP. Tá? Nesse caso aqui a gente pode ver, por exemplo, que cada uma digamos, dos participantes da rede tem um endereço de IP diferente. Então, quando você faz a requisição para um servidor, você faz a requisição para o IP, no caso aqui 52.32.123.12, que é o IP do servidor. E o servidor, obviamente, vai mandar um pacote para o seu IP, que é 200.158.45.6. E assim em diante. Então, o servidor, na verdade, ele vai pegar cada um desses pacotinhos e ele vai colocar como se fosse num envelope junto com o endereço de IP. O endereço de IP é como se fosse o endereço do destinatário de uma carta. E daí sim ele vai enviar para a internet e daí os participantes da internet sabem como rotear essa conexão para que ela chegue até você. Da mesma forma que se você colocar um endereço numa carta, os correios sabem para onde que essa carta precisa ir para chegar na sua casa. Na hora que o seu computador recebe essa carta, ele tem um problema. Ele vai receber um monte de pequenos pacotes de foto. Então ele precisa reconstruir essa imagem. Então ele vai organizar esses pacotinhos na ordem correta, na posição correta e vai reconstruir a imagem para você poder enxergar ela. Uma coisa importante dessa reconstrução é que na hora que ele está reconstruindo, ele tem a imagem dentro do pacotinho com o endereço de IP. Só que como a imagem já chegou no destino, esse endereço de IP não é mais necessário, porque afinal o seu computador já está no seu computador. Então ele remove esse endereço de IP e daí ele reconstrói a imagem e você pode visualizar a foto da imagem do gato brincando com um novelo. Só que agora imagina uma seguinte situação. Ninguém faz uma requisição por vez no computador. A gente está sempre fazendo muitas tarefas, muitas coisas ao mesmo tempo. Então você pode estar vendo uma imagem enquanto você tem um vídeo do YouTube ouvindo uma música nos fundos e ao mesmo tempo você está fazendo um download de um documento gigante para o seu trabalho. Nesse caso,
o que vai acontecer é que, assim, nada tem como garantir, como cada servidor que você fizer vai quebrar os arquivos em pequenos pacotinhos, enviar os pacotinhos, nada garante dentro da internet que esses pacotes não vão chegar misturados. Então você recebe primeiro um pedaço do arquivo do seu trabalho, depois você recebe um pedaço da imagem, depois você recebe um pedaço do vídeo, depois outro pedaço da imagem. E o problema disso é que o computador não tem a mínima ideia de como montar esses pacotes. Porque vale lembrar que o computador, apesar de quando você recebe um pacote, ele não sabe nada sobre a imagem, ele não sabe se é uma imagem, não sabe se é um vídeo, e ele não tem como saber, porque mesmo que existam arquivos que, por exemplo, programas do computador que conseguem visualizar, tipo, esse arquivo provavelmente é uma imagem, que é a estrutura que ele está feito, nesse caso a gente não está olhando a estrutura de um arquivo, a gente está simplesmente olhando um pedacinho dele que dificilmente significa uma coisa. Da mesma forma que se você pegar um texto e você ler uma frase desse texto, você não sabe se esse texto é uma redação, você não sabe se é um artigo de jornal, você não sabe se é um livro, você não sabe... Enfim, é muito difícil você saber. Então ele precisa de alguma forma de conseguir separar esses pacotes. E ele faz isso através da porta. Na hora que você faz uma requisição para o servidor, você pede para ele: servidor, me mande essa foto que você tem na porta 10.000. A porta, na verdade, é um número aleatório. O computador, na hora que ele faz a requisição, ele escolhe uma porta aleatória. Nesse caso, eu escolhi aqui 10.000, tá? E daí o servidor vai receber essa requisição. Ele vai quebrar a imagem do mesmo jeito, vai colocar o endereço de IP do mesmo jeito. A única diferença é que ele vai colocar junto com o endereço de IP a porta que você pediu, tá? Nesse caso, eu pedi a porta 10.000, então ele vai mandar a porta 10.000. Quando eu fizer uma outra requisição, eu vou mandar, me mande um vídeo. E daí você vai colocar uma outra porta aleatória. Não a mesma que você colocou, mas uma outra porta aleatória. Nesse caso, eu chutei a porta 20.000, por exemplo. Então, o computador vai quebrar todo o vídeo, etc. E vai colocar em cada um dos pacotinhos, ele vai colocar a porta 20.000, que foi a porta que você pediu para ele. E assim por diante, com arquivo, etc. Tudo que você fizer ao mesmo tempo, ele vai fazer. Quando o computador recebe esses pacotes, ele consegue fazer uma coisa muito genial, que é separar os pacotes pelo número da porta. Ele não precisa olhar o conteúdo, ele não precisa olhar nada disso. Ele só precisa olhar qual porta que é esse arquivo, esse pacote que chegou, e ele separa em grupinhos. Então, todos os arquivos que tem a porta 10.000 ele coloca num lugar na memória, todos os arquivos que tem a porta 20.000 ele coloca no lugar na memória. E dessa forma, ele consegue separar o que é imagem, o que é vídeo, e o mais importante, ele sabe exatamente o que ele está recebendo, porque o computador lembra que, a imagem eu pedi na porta 10.000. Então, os pacotes que estão chegando na porta 10.000, com certeza são da imagem que eu pedi. Os vídeos que eu pedi na porta 20.000. Então, todos os vídeos que eu tô recebendo, todos os pacotes que eu estou recebendo na porta 20.000, são do vídeo. Então, ele consegue separar. E isso torna muito fácil você conseguir reconstruir os arquivos, porque já está tudo separado. E o mais importante da porta, além disso, é que o computador também sabe como separar para cada um dos programas. Porque, por exemplo, assim, se você está numa videochamada no Skype, por exemplo, e você está acessando um vídeo no YouTube, o computador precisa saber com que o vídeo seja enviado para o aplicativo Chrome, que é o seu navegador lá, ao mesmo tempo que todos os pacotes que são de áudio e voz lá da conexão sejam enviados para o aplicativo Skype. Então ele ainda precisa separar entre os aplicativos. E a porta também ajuda muito nisso. Então, gente, porta não é magia, não tem nada de complexo. Porta é simplesmente um número, tá? É simplesmente um número que na hora que o computador faz uma requisição, ele escolhe um número aleatório que vai de 1 até 65.535, tá? Mas tem mais coisa. Um detalhezinho importante que ficou faltando nesse vídeo aqui. Eu falei muito sobre ele pedir para o servidor uma porta tal. Mas existe também a porta no servidor. O servidor também tem porta. Então, quando o computador faz uma requisição, ele faz uma requisição pedindo para uma das portas do servidor. Por que o servidor tem porta também, se o servidor não vai receber um monte de arquivo, etc? Porque o servidor ele pode ter mais de um serviço. Então, um servidor, voltando ao termo, ele que é um computador, basicamente, ele pode ter um site, ele pode estar rodando um servidor de jogo, um servidor de CS, ou enfim, ele pode ter um outro sistema de compartilhamento de arquivos, tipo aqueles compartilhamentos de arquivo que tem compartilhado arquivo na rede Windows lá, etc. Ele pode ter algumas ferramentas de administração que o administrador desse servidor pode acessar para ele poder fazer manutenção de forma remota, etc. Então é importante quando você faz a requisição
do site, no servidor, você diga para ele também qual porta que você quer aquele serviço. É basicamente isso, gente. Eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários. Eu faço bastante vídeos sobre assuntos um pouco mais complexos de TI, focado principalmente no pessoal que é mais leigo, que não é da área, ou o pessoal que tá aprendendo, /intermediários. Eu acredito muito que a gente não precisa ficar fazendo analogias ou ficar emburrecendo o vídeo. A gente pode simplesmente explicar os conceitos complexos da forma que eles são. Só simplesmente separar em pequenos pacotinhos para que seja mais fácil de digerir. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de explicação, pode se inscrever no canal que eu sempre publico vídeos nessa linha. Obrigado, pessoal. Valeu!